sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, eu vou explicar um pouquinho o que a gente faz aqui no Instituto. Se alguém de vocês já escutou alguma vez, escuta de novo. Mas a gente faz meditação, a gente pratica meditação e utiliza a ayahuasca. A ayahuasca como uma ferramenta de meditação. Então, muitos lugares utilizam ela como o centro, né, da sua religião, o fundamento da sua religião, a ayahuasca. Ayahuasca, Santo Daime, Iagé, enfim, tem vários nomes, mas existem religiões da ayahuasca, diferente daqui. Então, as religiões, elas têm uma doutrina própria, elas têm todo um dogmas, né, referentes à religião. E aqui é diferente. Aqui a gente utiliza a ayahuasca como uma ferramenta para ajudar a meditação. Então, trabalhando nisso, a gente identifica ela como uma ferramenta e trata ela como uma ferramenta. Fazendo isso, a gente sabe utilizá-la direito, que é o mais importante, saber utilizar, ter uma utilização e uma forma correta de trabalhar com ela. E é isso que a gente faz aqui. A gente descobriu isso durante um bom tempo. A gente foi iniciado na ayahuasca fazendo os rituais xamânicos. Mas a gente descobriu que ela, como uma ferramenta de meditação, ela é muito poderosa e não dá para viver fazendo ritual xamânico, né? Todo dia. Então a gente utiliza ela como uma ferramenta. Isso é muito importante dizer. As pessoas têm que entender que existem os institutos que trabalham ainda nos rituais xamânicos, né, da forma xamânica, mas aqui a gente utiliza ela especificamente para meditação. E isso faz toda uma diferença, porque não é a ayahuasca, é a ferramenta e o centro é a meditação. O centro do nosso trabalho, o foco do nosso trabalho é a meditação. Através dele a gente consegue olhar para dentro, a gente consegue se enxergar, se melhorar. Fora os cursos, né? Outras coisas que a gente já adicionou no Instituto, mas o fundamento é a meditação. Tanto no terapia positiva, quanto nos rituais, né? Então a gente, hoje, o nosso único braço xamânico, vamos chamar assim, é o cachimbo sagrado, né? Então o cachimbo sagrado é o único ritual xamânico que ainda a gente pratica com a ayahuasca, até pelo nosso espaço físico, né? A gente não pode fazer, por exemplo, uma temazcal, uma tenda do suor, né? Um bailado, não tem como a gente fazer aqui, né? É muito pequeno. Então a gente adaptou, né, o ritual do cachimbo sagrado, mas o fundamento é a meditação. Vamos falar agora um pouquinho sobre a ayahuasca. Então, o que é a ayahuasca? Muita gente ainda desconhece o uso dessa ferramenta. Então, e até deturba o uso, usa de forma errada. De forma errada. Que forma errada é essa? Usar sem um propósito, sem ter um fundamento, sem ter tomar por tomar. Nem tomar a gente fala, né? A gente fala comungar, que é toda a diferença. Você não toma ayahuasca, a gente comunga a ayahuasca. E comungar é comungar com o sagrado. Então, primeira base é ter muito respeito por ela e conhecer e saber usar na forma correta. Então, para a meditação, a gente entende que a dosagem da ayahuasca ela é fundamental para que você tenha uma meditação boa, porque também existem tipos diferentes de ayahuasca. Então, a gente descobriu uma fórmula que funciona para a gente, que é uma dosagem certa, uma quantidade certa, para que as pessoas consigam meditar. Quem já pratica rituais xamânicos e ingere, né, como uma quantidade muito grande de ayahuasca, não medita. Não tem como meditar. Uma quantidade correta para meditação a gente já descobriu. Então a gente utiliza dessa forma, que você pode meditar, você pode receber os ensinamentos, você pode se olhar de uma forma correta, de uma forma que você se sinta bem, né? Que você não saia... porque ela mexe quimicamente com o nosso corpo. Então, se você ingerir uma quantidade além do necessário para o fundamento,
que é a meditação. Então, por exemplo, tem rituais xamânicos que duram 12 horas, 9 horas. Então é uma quantidade para aquela finalidade. A nossa não. Então a nossa fórmula, como a gente trabalha aqui no Instituto é assim, uma quantidade correta, voltada, focada para a meditação. Então o que é a ayahuasca? A ayahuasca é uma decocção de 2 plantas, um cipó e uma folha. Um cipó, ele é chamado de jagube, ele é grosso, um cipó maduro, ele enorme, gigantesco, e uma folha da família do café, uma prima bem próxima do café. Tanto que o café, ele também expande a consciência. É uma planta de poder o café. Sabia que o café, ele amplia a sua consciência. Vocês nunca viram adivinhações na borra do café? É uma planta muito utilizada, né, como planta de poder. Tem muita gente que utiliza o café. E a chacrona, ela é bem parecida. Então existe também uma quantidade certa de folhas e uma quantidade certa de cipó, que eles são colhidos, né? E é feito a ayahuasca, o vinho das almas. Então no começo ela tem um gosto bem adocicado, depois ela vai amargando com o tempo. E dependendo da finalidade e do nível de quanto você cozinha, né, de quanto você põe ela no processo de fabricação, ela vai ficando mais forte ou mais fraca. Então, depois de um certo tempo, né, a quantidade, essa ayahuasca preparada, ela vai tendo um gosto mais apurado. Né? Tem gente que acha que é um gosto muito forte, tem gente que não tem essa percepção, vai muito de pessoa para pessoa. Mas aqui no Instituto a gente consome muito pouca ayahuasca, até porque a nossa ayahuasca já tem a quantidade certa para a meditação. Então, 50 ml, no máximo 100 ml por sessão, são 4 horas de sessão que a gente tem aqui no Instituto. E ela atua de 2 formas. A primeira é a forma energética dela, ou seja, ela te coloca, como ela é uma planta de poder, ela tem uma energia própria para isso, que a ciência não consegue descobrir como ela faz isso. Então a ayahuasca já vem sendo estudada há muito tempo por diversas universidades. O meio científico já devastou a ayahuasca de cima a baixo e não consegue entender como ela consegue atuar. Não tem. Então tem diversos. Então o estudo químico da ayahuasca já foi feito. E isso a medicina, né, a ciência consegue explicar. Agora, o que ela faz energeticamente, a conexão que ela consegue te colocar, a forma que ela atua, a medicina não chega. Ela tem um limite para explicar. Aí o que é? É a vivência de cada um. Aí cada um vai ter uma vivência diferente, cada um vai ter uma forma de se trabalhar e vai ter um jeito de dizer como foi a sua experiência. Então tem muita gente que acha que sabe como é que é um ritual com ayahuasca, na teoria. Então o meio científico, né? Não, ela atua assim por causa da DMT, porque ela é uma planta, é uma substância alucinógena. Se fosse mesmo, né? Se fosse uma substância alucinógena, ela seria proibida. Mas, e alguns países são porque ainda não tem uma base científica. Aqui no Brasil, a gente tem a liberação do CONAD, do Conselho Nacional de Antidrogas, que ele permite o uso da ayahuasca para uso religioso. Ou seja, nós somos cadastrados no CONAD, na Polícia Federal, tem que ter CNPJ para atuar. Então, nosso instituto ele tem liberação, né, do governo para poder atuar de uma forma religiosa. Mas se uma pessoa, por exemplo, for pega na rua e não ter essas documentações, ela sim pode ser enquadrada como um tráfico. Então tem gente que usa a ayahuasca de forma errada, né, em raves, em festas, uma utilização totalmente absurda da ayahuasca. A gente sempre diz aquilo lá, você nunca vai rezar num bar, você não vai meditar num bar, né? Um bar não é lugar para meditar, você vai meditar no lugar certo, com preparo. E ao contrário também, então você não usa uma ferramenta espiritual para utilização recreativa, para uso recreativo.
E a ayahuasca não é para uso recreativo, era para uso responsável. Por isso que muitas coisas acontecem, e a grande mídia coloca, né, as chamadas, as notícias, né, vão saindo notícias que acontecem em relação à ayahuasca exatamente por causa disso, porque não tem um uso responsável da ayahuasca. Então as pessoas fazem uso errado, de forma errada, na utilização, sem o conhecimento técnico até, e aí dá as besteiras, aí acontecem os problemas. E tem toda uma atuação do plano espiritual também. Então pessoas despreparadas não podem fazer a utilização da ayahuasca, bem como administrar um ritual com ela. Então tem que ter muita consciência do que está fazendo, tem que ter muita responsabilidade, porque ela atua também no nosso corpo físico. Então, quimicamente, uma das substâncias, então ela tem alcaloides, amina, porém ela tem também uma substância, contém algumas ayahuascas, né? Então depende da planta que foi colhida, aonde foi plantada, o tempo de plantio, tudo isso conta. A nossa ayahuasca que a gente utiliza, ela já foi testada quimicamente e um dos componentes que aparecem na ayahuasca é a DMT, dimetiltriptamina. A DMT, ela tem na grama, tem na Coca-Cola, tem no AS, em qualquer analgésico contém DMT. Não é qualquer, mas tem DMT no analgésico. A legislação brasileira, ela institui que para você considerar uma substância droga, uma droga leve, ela deve ter no mínimo 2% de dimetiltriptamina. Então, a nossa ayahuasca, a ayahuasca que já foi testada, nas amostras que foram encontradas foram 0,02% de dimetiltriptamina, né? Ou seja, 100 vezes menos do que a menor quantidade para ser classificada como droga. Por isso que o governo libera para uso religioso. Então a gente tem uso liberado, mas ela atua também quimicamente no nosso corpo. E o que ela faz? Como é que ela atua quimicamente no nosso corpo? Então a ayahuasca, depois de mais ou menos 30 minutos da sessão iniciada, ela te coloca num estado de meditação, num estado meditativo poderoso. E ela atua quimicamente no nosso corpo, sim. Nós chamamos de limpeza. Então ela percorre o nosso corpo, ela dissolve toxinas, e essas toxinas que o nosso corpo não tem a capacidade de pôr para fora. Então essas toxinas provêm de alimentos, de drogas, de remédios contaminados, né? E nosso corpo não tem condições de expulsar isso. E a ayahuasca tem esse poder. Então ela dissolve essas toxinas e precisa eliminar. Então ela pode eliminar através do vômito, que é um vômito totalmente indolor, através do nosso sistema digestivo. Então ela pode ser eliminada. Ela também pode ser eliminada pela urina, pela sudorese e as limpezas energéticas que a gente chama bocejo, né? Choro, sensações de calor e de frio. Tudo isso faz parte de um processo de limpeza da ayahuasca durante o ritual. Então, energeticamente falando, ela atua na conexão com o plano espiritual. Então ela faz um alinhamento dos nossos chakras, ela faz uma abertura dos nossos chakras e nós temos essa condição de ter a percepção do plano espiritual. No nosso instituto não acontece incorporação. Por quê? Porque não tem a necessidade de incorporar. Então toda a conexão é mente a mente. Então não tem a necessidade, isso não acontece. E nos 9 anos que a gente pratica, nunca vimos uma incorporação clássica, ou seja, porque não precisa ter um médium, né? O que intermedia mundos, porque a conexão é mente a mente. Então tudo que você precisa ver, tudo que você precisa saber, está na tua mente. Sendo uma conexão mente a mente, dispensa o uso do médium, por isso que a gente não ocorre a meditação. Já existem outros lugares que estão trabalhando com a ayahuasca com a incorporação, mas aí é uma outra vertente, né? Então essa vertente a gente não trabalha.
Não necessariamente que eles estejam errados, cada um trabalha na sua linha. A nossa é meditação com a ayahuasca, com o uso dessa ferramenta. Então, muitos chegam aqui através da curiosidade, né? Querem saber o que acontece. Então, só vai saber realmente quem vivencia isso. Quem não vivencia, não tem como pôr em palavras, não tem como descrever o que é um ritual, porque você não vivenciou. Então, o nosso cérebro não tem essa capacidade de saber algo que ele nunca viveu, que ele nunca teve a capacidade ele não processa essas informações. Então, só quem vivenciou pode dizer se ela serve ou não para você. Porque a gente sempre diz que a ayahuasca é para todos, mas nem todos são para a ayahuasca. E isso é muito importante. As pessoas saberem que você tem que ter muita certeza, tem que saber o que você quer. Aqui não tem espaço para curioso. Curioso aqui eu não admito. Muitas pessoas, vou querer ter um baratinho aqui, eu não aceito esse tipo de coisa. Então aqui eu não admito esse tipo de conduta. Aqui não é para isso, é um instituto sério, que a gente utiliza realmente a ayahuasca como ferramenta de conexão, e é isso que as pessoas estão tendo o resultado. O resultado vem pelo autoconhecimento, o resultado vem porque as pessoas querem se enxergar. Então, uma analogia que a gente faz é assim: quem vai fazer um ritual com a ayahuasca é como se fosse numa tela de cinema, uma sessão de cinema. Só que o filme vai ser transmitido individualmente para cada um. E esse filme só acontece quando você estiver de olho fechado, concentrado. Sem isso, o filme não acontece. Se você estiver disperso, não estiver firme e concentrado no seu propósito, que é o fundamental que a gente apregou aqui, o que é? Tenha um propósito. A ayahuasca sem um propósito, ela não é válida. Ela não tem o porquê de acontecer. Aí vira só sensação, porque aí fica só com a parte física dela. Ou seja, ela vai te dar a sensação, porque ela dispara, ela tem uma função no nosso cérebro também, que ela libera serotonina. Então é uma sensação agradável. Você se sente muito bem depois de uma sessão com a ayahuasca. Obviamente, uma sessão dirigida, com a dose certa, né? Tem lugares que vão te servir uma quantidade diferenciada, uma quantidade a mais do que você precisa, e você não vai ter essa sensação boa. Então aqui todo mundo que chega sai totalmente lúcido, você sai feliz, você sai voando baixo, porque você sabe que você está com a quantidade certa, com uma finalidade correta. Você não fica mal, você não desmaia, você não apaga. Então você está consciente todo instante, você sabe que você está sentado meditando. Então o papel de quem vai fazer a meditação e o uso correto da ayahuasca é quietude, a quietude da mente. E a gente utiliza também a música como um auxiliador dessa quietude. Você só vai ter essa quietude se você se concentrar na música. Se você não se concentrar na música, a tua mente vai ficar dispersa. Porque o que a gente diz aqui é que a mente sempre vai te levar ou para o passado ou para o futuro. Ela nunca vai viver o presente. Então o presente de um ritual, o que é? Você estar ali concentrado e firme no teu propósito. E qual que é esse propósito? Você se conhecer, se enxergar. A meditação com a ayahuasca permite fazer isso, você se enxergar. Só que se você tiver com a mente dispersa, pensando em situações que já passaram ou que vão vir, você não vai conseguir um bom trabalho. Você não vai conseguir um resultado efetivo. Então a gente utiliza a música para a música nos auxilia. Então se você se concentrar na música, você vai ter um excelente trabalho. Então, outra coisa também que acontece é quando a sua consciência amplia através do uso da ayahuasca, é você descobrir o teu ego. Aí sim você vai descobrir quem é você, o teu ego. Essa pessoa, essa personalidade que tanto te atrapalha, que tanto te incomoda. Ou seja, tudo de ruim que aconteceu na vida de vocês até hoje foi por causa do seu ego. Foi o seu ego que causou. Ele é a consciência tagarela, inquieta, que fica se mexendo, que não para na cadeira.
que não deixa você meditar. Tem gente que simplesmente não consegue meditar durante 1 minuto sequer. Você fala, fica sentadinho, cruza as pernas e se concentra. A pessoa não consegue. Então o nosso objetivo com a ayahuasca é um treinamento de meditação para que você atinja o mesmo nível de concentração com a ayahuasca sem ela. Então o nosso objetivo aqui é que você consuma cada vez menos ayahuasca, utilizando menos a ferramenta, para que você tenha um estado contemplativo, um estado de meditação, um estado de ensinamento puro todos os dias sem a utilização da ayahuasca. Mas, para quem ainda não consegue, ela é uma excelente ferramenta. Ela é uma ferramenta que possibilita uma conexão e uma mudança na vida das pessoas muito rápida. A ayahuasca também ela é uma excelente ferramenta para quem quer se livrar de vícios. Porque como ela atua quimicamente no nosso corpo, então ela une a ciência, que é a química, com a espiritualidade. Então ela afasta as influências negativas, espiritualmente falando, e quimicamente no nosso corpo, ela vai tirando as dependências. Então, hoje ela está sendo muito estudada por psicólogos, psiquiatras, que enxergaram na ayahuasca uma grande ferramenta para livrar vícios, tirar a pessoa de vícios. Isso ela está sendo estudada já no meio científico, nas universidades. Ela já está sendo utilizada e aplicada no meio científico para tirar a pessoa de vício. E quais são os vícios que mais ela pode atuar? No nível de depressão, pessoas que têm um nível de depressão elevadíssimos, e vício de drogas. Todos os níveis de drogas, sejam drogas lícitas ou ilícitas. Então ela também tem esse poder e ela atua quimicamente no nosso corpo, livrando o nosso corpo dessas toxinas. Então a ayahuasca está se mostrando uma ferramenta absurdamente efetiva nesse meio. Então muitas das pessoas que procuram os rituais xamânicos, procuram os centros de meditação, aqui já foi a nossa época de tratar, né? Hoje a gente já está numa nova vertente. Então a nossa vertente hoje é do ensino, do aprendizado. Então poucas pessoas que chegam até nós têm esses problemas de vícios hoje, mas a gente já atendemos várias, centenas de pessoas que vieram com esses problemas. Institutos amigos nossos ainda trabalham nessa frente, né, de acolher essas pessoas que estão com problemas. Então são rituais que precisam de uma utilização de mais ayahuasca, ser algo mais intenso, né? Ali a gente chama o pronto-socorro. Aqui a gente já está atuando de uma forma mais especialista, a gente já está apurando mais, né, os ensinos, por isso que a gente tem a vertente dos cursos, a meditação sem ayahuasca, que a gente pratica, que é a terapia positiva, que foi a nova etapa do nosso instituto. Então a gente foi percebendo que o nosso papel ia ser mais eficaz trabalhando no ensino do que no atendimento emergencial, vamos chamar assim. Então, tanto eu quanto a Elisângela, né, minha esposa, a gente atuou, enxergou que ensinar as pessoas a meditarem, ensinar a buscar o seu eu, é muito mais eficaz no nosso instituto, ok? Que é mais eficaz do que você atuar de uma forma mais de tratamento de choque. Porque a ayahuasca a gente coloca essa analogia, né? É uma porrada mesmo, é um tratamento de choque, porque dependendo do ritual e da quantidade que é administrada, ela é absurdo o que acontece em poucas horas. Então tem gente que se cura de vícios realmente em poucas horas, em 8 horas, a pessoa consegue o mesmo eficácia de um tratamento de meses tentando numa clínica de recuperação ou num processo de abstinência, que é tão traumático, né? E depois a pessoa consegue e até volta para o mundo das drogas. Então, a ayahuasca se mostra tão eficaz quanto um tratamento de abstinência que dura meses, só que você pode conseguir isso em 8 horas. Mas o nosso instituto aqui, Academia da Luz, a gente enxergou que a nossa vertente é outra. Então a gente atrai gente que está disposta a aprender. Então as pessoas que vêm aqui no Instituto já estão nessa vertente, elas já estão buscando um autoconhecimento, por isso que já é vamos chamar, são pessoas, né,
é um público diferenciado. Mas ainda nossos irmãos, nossos institutos irmãos, ainda atuam ainda nesse socorro, nesse resgate. Então a gente entende que cada um tem o seu papel ainda, né? Então cada um vai achar uma forma de trabalhar, uma forma correta também. Nossos irmãos trabalham de forma correta, com uma utilização responsável, com uma equipe preparada. Então, esses institutos, trabalhando com uma forma correta, eles têm um papel fundamental para que depois que a pessoa passe por esse processo, né, de desintoxicação, um processo difícil, né, que ainda as pessoas não estão enxergando a sua natureza espiritual, aí sim as pessoas vão buscar o quê? Se melhorar, se lapidar, aprender mais. Então a gente já está recebendo as pessoas desses institutos que já passaram por esse processo, que já passaram por essa fase, vamos chamar assim, de choque, de tratamento intensivo e já estão se encaminhando por um processo de lapidação, que é o estudo, que é se melhorar, aprender, saber se controlar, utilizar a meditação como forma de atuação no seu dia a dia. Então aqui a gente tem essa vertente do estudo. Então o que a gente apregou? Estude, melhore a cada dia, pratique a meditação com o ayahuasca, meditação sem ayahuasca, se melhore, faça os seus cursos. O autoconhecimento é fundamental para que lhe ajude, inclusive, no processo da meditação. Então, quando você tem uma consciência espiritual, o seu processo meditativo só aumenta. Você sabe até onde você consegue chegar. Você sabe o nível de concentração que você pode atingir. E pessoas que... Então, a gente também, trabalhando nisso, a gente tem os cursos. Então, a gente ministra cursos de projeção astral. A gente está ministrando curso de ervas, o programa Liberte Sua Mente, exatamente para que dê continuidade a esse processo. E a gente já está implementando outros cursos para que as pessoas enxerguem que não tem, o conhecimento não tem limite. E se alguém falar que já sabe de tudo, né, como é que você quer crescer se você já acha que você é grande? Ninguém consegue crescer mais achando que já sabe tudo. E tempo de trabalho não tem nada a ver com isso. Então, essa medicina da floresta, essa medicina da ayahuasca, hoje ela está sendo estudada da forma científica, mas poucos ainda estão abertos e até para entender como ela atua. Está muito recente ainda, é muito recente. A medicina ainda não tem tecnologia ainda para descobrir isso. Porque a ciência só tem tecnologia para o estudo físico. Para o estudo energético, como é que você vai estudar, né, a atuação energética, a ação de limpeza energética de uma planta de poder? E falando em planta de poder, a gente também utiliza outras plantas de poder. Existem vários tipos de planta de poder que podem ser administradas na meditação. Então, a gente utiliza aqui bastante também o tabaco como planta de poder, mas também de uma forma ritualística. Então também é uma outra planta de poder. E existem vários outros tipos de planta de poder. Então a gente, no curso de ervas que a gente ministrou, e a gente explicou isso, como você pode trabalhar e atuar com plantas energéticas, plantas que atuam no nosso físico. Então unir isso. Então o que a gente fez aqui? A gente uniu a medicina da floresta com a meditação. A ayahuasca ela é originária dos povos indígenas e ela vem sendo utilizada há muito tempo pela humanidade. E há pouco tempo que o dito povo civilizado, né, que de civilidade não tem nada, né, o povo urbano que está conhecendo a ayahuasca agora. Mas a ayahuasca também foi muito deturbada. Então tem muito lugar ainda que utiliza a ayahuasca de forma errada, deturbada, que macula o nome da ayahuasca. Então, a gente defende a ayahuasca, mas defende um uso correto, um uso religioso, um uso consciente. Então, as pessoas que procuram a ayahuasca, ela tem que ter a consciência do que ela está fazendo, tem que ter a consciência do porquê que ela quer utilizar a ayahuasca. As pessoas têm que criar essa consciência e para que elas querem utilizar a ayahuasca. Então, todas as pessoas de primeira vez que estão chegando no nosso instituto, eu faço a pergunta:
para que você quer utilizar a ayahuasca? Qual que é o teu objetivo para você fazer um ritual com a ayahuasca? Então já teve respostas que, não, eu tenho curiosidade. Então eu falei, então você vai se preparar primeiro, você vai estudar primeiro para depois você fazer um ritual. Porque fazer por fazer, aqui você não vai comungar a ayahuasca. Aqui eu não vou permitir que você faça o uso dela. Porque você só vai usar ela se você tiver um propósito. Vim para ter um baratinho, para ter uma sensação, aqui não é o lugar disso. Eu não vou permitir que isso aconteça. Então as pessoas, mesmo que venham por indicação, como ela veio, né, eu tenho muita curiosidade de saber. Mas a pergunta eu faço. Qual que é o teu objetivo? Você quer se melhorar? Você quer melhorar um vício? Você tem algum probleminha? Então aqui também a gente utiliza uma ficha de anamnese. E essa ficha de anamnese ela vai dizer se a pessoa está bem para fazer a utilização dela. A ayahuasca também, ela não é contraindicada quimicamente com alguns tipos de medicamento, principalmente por psicotrópicos, psicoativos, pessoas que têm problemas psiquiátricos e pessoas que têm problemas cardíacos. Essas são as únicas restrições com o uso com a ayahuasca. Então, mas mesmo assim, essas pessoas existem certos níveis aceitáveis ou não. Então, a maioria dos problemas que houve com a ayahuasca, que saiu na mídia, né, a gente teve há pouco tempo revistas grandes divulgando mortes, tudo, foram uso por pessoas que têm problemas psicológicos sérios, problemas psiquiátricos sérios, e mesmo assim elas estavam utilizando a ayahuasca. Aí eu pergunto, de quem é a culpa? De quem administrou a ayahuasca para elas, ou a culpa é da ayahuasca? Porque todo mundo vai dizer que a culpa é da ayahuasca, porque ela é um alucinógeno, né? Tem sempre esse termo pejorativo em relação à ayahuasca, mas todo mundo que fala que ela é uma planta alucinógena, que ela é uma substância alucinógena, não fizeram um ritual. Não vivenciaram um ritual com a ayahuasca em um lugar sério. O principal é isso, é aonde você está indo, é qual é o seu objetivo e principalmente quem está à frente desse lugar. Porque quem está à frente é que vai determinar todo o percurso da administração dela. Vai saber direito o quanto administrar, vai saber direito como conduzir esse ritual. E eu conheço, e eu sei que tem muita gente fazendo muita coisa errada com ela. E aí o problema é a ayahuasca? O problema é a substância? É a dimetiltriptamina? Ou é uma pessoa que não tem o discernimento para enxergar quem está batendo a sua porta e está só visualizando mais um? Ou não está enxergando a pessoa e quer só o dinheiro dela? Porque tem muitos institutos também que fazem uso comercial da ayahuasca. Então a ayahuasca ela tem um custo sim, ela existe um custo sim. Então os rituais, existe um custo para a gente trazer a ayahuasca. A ayahuasca é uma planta de origem amazônica, ela leva, a gente está em São Paulo, então tem um custo para a produção, tem um custo para poder buscar a ayahuasca. E esse custo aqui a gente repassa esse custo. Mas tem muitos institutos que cobram uma fortuna por um ritual com a ayahuasca. Então ela também não quer saber o bem-estar da pessoa. Esse dirigente, essa pessoa, não está nem aí para quem está indo lá. Não está querendo saber a história dela. Ele simplesmente vai querer visualizar o quê? Um dinheiro, mais um cliente. E o cliente vai ser bem... Os clientes, né, a gente fala que quer ser sempre bem tratado, para que ele sempre volte, sempre dê mais. Só que aí você não percebe se essa pessoa está preparada para a administração da ayahuasca. Se ela está psicologicamente preparada para descobrir algo que talvez não seja o momento dela. Então tem que ter um discernimento para as pessoas que estão administrando, que talvez não seja a hora certa. A hora certa de administrar a ayahuasca, isso é fundamental. Isso tem que ter o quê? Sensibilidade. A pessoa que tem que estar à frente do instituto tem que entender que quem está batendo a sua porta está buscando alguma coisa. Só que a pergunta é, o que ela está buscando? Buscando alguma coisa, com certeza, porque senão ela não sairia da casa dela.
Então, se ela chegou até você ou por uma indicação, ou por alguém que comentou algo, qual é o objetivo? O que ela está querendo? Aqui eu sei, aqui eu pergunto, aqui eu sinto. E se eu sentir que a pessoa não tem essa firmeza, eu não permito que ela faça um ritual com ayahuasca. Então a gente também tem as meditações sem, exatamente para preparar. Algumas pessoas se iniciaram na ayahuasca através das meditações sem ela. E ao contrário também, tem pessoas hoje que se iniciaram na ayahuasca e hoje já descobriram que podem atingir esse nível, podem atingir níveis de consciência elevadíssimos sem o uso dela. Até projeção astral ou outras faculdades mediúnicas que as pessoas não descobriam e ela tem essa capacidade. Então a ayahuasca também é uma grande, como eu posso dizer? A ayahuasca também funciona como um grande rito de iniciação espiritual da pessoa, né? Ela inicia, pode iniciar uma jornada espiritual de alguém. Através desse chacoalhão que ela dá, ela pode simplesmente abrir uma porta que talvez a pessoa jamais descobriria sem o uso dela. Isso também ela é uma ferramenta fantástica. Então tem pessoas que nunca tiveram contato com meditação, com espiritualidade e chegou, né, que a gente chegou de laranja no ritual. Ó, tô aqui, não sei nem o que vai acontecer. Mas a ayahuasca teve o poder de abrir e mostrar, ó, meu querido, o teu trabalho agora é esse. Então, a partir deste ritual, a partir daquele ritual, né, daquele ponto inicial, se inicia uma jornada espiritual que talvez a pessoa não conseguiria simplesmente vislumbrar se não tivesse feito um ritual com a ayahuasca. Então, o recado que fica, e há uma bandeira que eu sigo, uma bandeira que eu apregoo é o não preconceito, não tem um preconceito, porque aqui também a gente utiliza músicas de diversas egrégoras. Mas, se você tem um preconceito ainda com a ayahuasca, é porque eu tenho certeza que você ainda não fez um ritual correto, um ritual com uso correto dela. Então, uma das minhas missões, trabalhando com a ayahuasca, foi de quebrar esses preconceitos. Então, tenho certeza que quem nunca fez um ritual com a ayahuasca são as pessoas que mais julgam ela. Nunca fez um ritual com seriedade, em um instituto sério, sem comércio, sem drogas. Tenho certeza disso, porque quem fez e descobriu que ela não é uma ferramenta que serve para ela tem a certeza que ela não vai falar mal. Então o preconceito vem de quem não conhece a ayahuasca. Por isso que é um pré-conceito. É um preconceito. Você não sabe do que você está falando porque você ainda não vivenciou. Então fica um convite. Vivencia, mas vivencia da forma correta. Porque se você tiver uma experiência negativa com ela, tenha certeza que o problema não foi a ayahuasca, o problema foi a condução. O problema não foi a ayahuasca, o problema foi o instituto que você foi o lugar que você foi o objetivo que foi colocado naquele ritual e que não deu certo. Por isso você teve uma experiência negativa. Porque ela é uma ferramenta espiritual, sendo uma ferramenta espiritual com um objetivo correto, em um lugar certo, um lugar sério, não tem como dar errado. Sempre vai dar certo. É a união da ciência com a espiritualidade. Então não tem como errar, não tem como dar errado. Se deu errado, se algum problema aconteceu, ou se você ainda teve uma experiência negativa, é por causa do direcionamento. Obviamente que no processo, com vários rituais, você tem um ritual que você está muito bem, você tem um ritual que você está muito mal, né? Você está mal. Então, nem sempre, nem todos os rituais são iguais. Cada um tem se a gente faz a mesma seleção, com o mesmo objetivo, tudo certinho, o ritual muda. É outro ritual. Cada ritual é um ritual. Cada prática é uma prática. Então, mas você tendo uma experiência absolutamente negativa, principalmente de primeira vez,
E a maioria de que vem aqui de primeira vez tem rituais excelentes, né? Todo mundo fica, nossa, isso aqui realmente é diferente. Porque a gente teve um objetivo, a gente teve. Então, convido vocês agora a fazerem esse ritual. Então, primeira coisa, permaneçam em silêncio, quietinhos. O silêncio é fundamental para que vocês tenham um ritual bem, vocês tenham um ritual firme. Então, coluna ereta, uma posição confortável para meditar. Escutem a música, que eu tenho certeza que vocês vão ter um excelente ritual.